A partir de agora, através do Estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vanderlei Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, está no ar mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta sexta-feira, com imagens ao vivo da Praça da Matriz. Opa, você vai dar uma ajeitadinha em mim aqui? Fiquei mais baixinho. Tava bonitão, altão, agora você já me deu uma... Tirou 30% aqui, impossível, né? Tá, altão podia ser, mas bonitão já é uma coisa pra você. E o nosso convidado aqui é corneteiro, viu? Vamos suspender a entrevista, que quando eu falei assim, eu tô bonitão, ele falou bonitão, impossível, né? Não, mas ele é o nosso velho conhecido, nós vamos... Deixa eu pegar o boa tarde dele aqui, com muita alegria, cara. Estamos recebendo aqui o meu amigo Tuto Antônio Carlos... Rodrigues, ontem você falou Moraes, hein? Você falou. Antônio Carlos Rodrigues, Tuto, que foi vice-prefeito de São Roque e foi vice de Zito Garcia, de 2001 a 2004. O Tuto tá meio sumido da política aí, e eu sempre encontrava com o Tuto, falava, Tuto, precisamos falar de política. Eu falava, um dia. Chegou aí ele veio, mas ele não estava falando de política, assim, publicamente, porque quem já um dia esteve na política... Nunca deixa de falar. Deixa eu pegar o boa tarde dele aqui. Boa tarde, Tuto. Que alegria recebê-lo aqui no nosso programa, Tuto. Boa tarde. Quer dizer que bonito não, jamais? Bonito não tem jeito. Boa tarde a todos e eu tenho certeza que todos os internautas concordam comigo aí. Bonito não tem jeito. Pô, Tuto, que legal receber você aqui. Eu que conheço você lá do tempo da escola. Deixa eu pegar o boa tarde do plenarinho aqui. Zé Balaé, você tem muita história com o Tuto, né? Bastante. Vamos ver se a gente consegue resgatar algumas aqui. Né? Tem bastante material aqui. Não sei se vai dar tempo. Mas não seja pessimista. Pense que vai. Vamos que vai dar, tomara que dê. E Zé Fernando Rabechini, o Tuto jogava bola também aí. Boa tarde, jogava também, né? Jogava. É bom isso. Eu não sei até. Boleiro é tudo bom de bola. Tudo gente boa. Quem que é todo mundo bom de bola? Boleiro é tudo gente boa. Ah, boleiro. Quem jogava mais? Você ou seu irmão Paulinho? Eu? É óbvio. O Paulinho era pior do que aquele Edinho do São Paulo, sabe aquele que levantava todo mundo da butinada? Paulinho era horrível. Não, mas que o Paulinho, eu tenho boas lembranças do Paulinho meio de campo ali, não. Matava todo mundo. Ele quase me matou uma vez, quase me tirou fora da política por causa disso. De quebrar você. Deu uma butinada em você? Deu uma butinada no futebolzinho que a gente estava fazendo para ganhar voto. Né? Em 96. Bateu um time? Bateu um time. Fomos lá na chácara do seu Jaime, lá no seu Jaime Alparis? A chácara do Vou trazer o seu Jaime um dia bater um papo com a gente aqui. E fizemos lá um futebolzinho. O Paulinho quase me matou, quase me tirou da campanha de 96, rapaz. Pô, mas tinha muito disso, né, Zé Fernando? Fazer jogo. Quando o Mário Luiz foi candidato em 59, a eleição foi em 60, né, Zé? E ele tinha um time chamado Enxadão. Porque o Mário Luiz era um zagueirão que... Cada bola era uma enxadada, né? Então tinha um enxadão. Você lembra do enxadão? Seu pai deve ter jogado o enxadão. Meu pai assistia. Meu pai assistia. Eu era pequeno, tinha 4 Não, 5, seu pai, né? Você estava de mascote. Meu pai assistia. Meu pai parou de jogar. Você não era tão pequeno, você já tinha 8 anos de idade na campanha do Mário Luiz. Se lembra, não lembra? Lembro. Da primeira. Na primeira, lembro. Claro. E tinha isso, né, Zé? Fazer joguinho de futebol da voto, Zé Balai? Naquela época sim, que E hoje, você tinha que levar caras bons de bola, no enxadão era tudo craque, todo jogador que jogava no Grêmio e tal, e iam para perder. Então, não pode ganhar? Não pode ganhar. Não pode ganhar. Ué, você quer voto? Você quer voto? Mas eu você quer voto? Não. Sempre tinha lá um lance meio de uma furada do zagueiro e tal. Torneio de truco, bingo. Você não pode ganhar. Se o candidato ganha, perde voto. Perde todos. Não pode. Caramba, pô, mas então tinha que perder. E quem que jogava? Treinado para perder, não é? É treinado para perder. E fazia jogos, mas vocês não pegaram essa época de ir na carroceria do caminhão, né? Já era a Kombi, né? Não. Porque antigamente ia na carroceria do caminhão, né? Era carroceria do caminhão. Não pegamos. Pegamos os anos 80 para frente. Então já era. O Zé foi eleito em 82, a primeira candidato vez. da juventude. Nossa, faz tempo. Louco. Você agora vai ser o candidato da terceira idade ou da melhor idade? Ainda, calma, não antecipe as coisas. Você falou pro Tuto, ele falou, vai chegar o dia que a gente vai falar sobre isso, ainda não chegou o momento. Deixa eu perguntar, Tuto, você foi vice-prefeito do Zito, e eu estava olhando, você tinha 34 anos. 34. Então, quer dizer, com 34 anos, chegar a ser vice-prefeito na cidade, você era bem jovem, né? Você tinha planos na política. Na realidade é o seguinte, a minha história era dentro do PT, né?
aquele PT, né? Você falou de 86, desse jogo de futebol aí com... De 96. 96. Esse jogo de futebol foi uma campanha municipal também. Foi a eleição que o Maurício foi candidato a prefeito do PT. Que quase saiu a coligação naquela época. Né? Também estava tentando, depois foi dar daí certo. o Zito saiu com o Zequinha. É. Mas eu participei muito dentro do PT, né? A campanha do Suplicy a prefeito de São Paulo, em 85, e eu participei dessa campanha lá. Na época, alistado, né? Não se falava filiado, alistado na Juventude Socialista. Né? Então, você vê, eu tinha 19 anos de idade. E aí se ia para São Paulo, você estava empolgado com o PT, com aquela renovação, Lula, Suplicy... O PT ele me consumiu tranquilamente aí quase 20 anos da minha vida. Né? Eu fui dirigente municipal, dirigente estadual. Estadual não, a gente chamava macro-região, né? Que eram 47 municípios aqui. Pô, pegava uma região 47 grande, municípios. Então, eu fui muito... Né, eu fiz história dentro do PT. Na política eleitoral, para ser candidato mesmo, eu fui 2 vezes candidato só. Em 96... A vereador. A vereador, junto com o Maurício, prefeito, fui muito bem votado. Quantos votos? 242. Para aquela época, iniciante? Para PT, que não é uma legenda muito... Não era até aquele momento. Não, e vou dizer o seguinte, São Roque era uma cidade que é mais difícil ser petista, não é? Ser uma coisa assim de esquerda. Nós conseguimos quebrar esse ranço aqui. Eu acho que isso que foi legal. O PT... Nós temos... Eu me considero sempre o terceiro nome do PT, né, São Roquense. Quem é o primeiro? Olha, o segundo é o Maurício Veterinário. O primeiro foi Oswaldo Pirulito. Que foi candidato. E vocês falam por que, né, o Pirulito? O Pirulito, ele era o anti-aliança, né? Ele chapa pura, ele sempre chapa pura. Mas o Pirulito, ele teve ele não deixou o PT desandar. Em São Roque, como é uma cidade, né, era muito conservadora naquela época tal, ele conseguiu deixar o PT existindo, né? E ele conseguiu não deixar o PT desandar. E quando ele sentiu firmeza, o Maurício Veterinário, o Marcelo Bernardi, Paulo Sérgio, né, e o Capitão Jorge, na época. Sim. O Paulo Sérgio, seu irmão? Meu irmão. Tá. Foi essa turma que, em tese, o Pirulito entregou o PT. Aí, dali para frente, a gente começou a tocar. Tá, e nessa campanha de 96, o PT elegeu alguém? Eu não lembro. Acho não que elegeu. Não. Porque tinha na eleição anterior de 88, que teve a eleição do Paraíba, que ainda pertencia a Araçariguama, e ele teve tanto voto que puxou o Zé Egídio. Puxou 160 votos. O Zé Egídio se elegeu com, acho que 171. Alguma coisa assim. 171 votos. Ele puxou. E aí depois, na outra eleição, então 88, 92, acho que o PT já não fez ninguém, né, Zé? Não. Já não fez ninguém. 92 não fez ninguém. E 96... E 96 não fez ninguém. O Elisardo de Mailasque teve 280 votos. Foi muito bem votado também. Depois Você teve 240, né, que você falou? 242. Eram 17 vereadores na época. Eu acho que o Marreiro se elegeu com menos votos que nós dois. Ademar Marreiro. Poxa, não deu legenda na época. Tá, já vou passar para o Zé Fernando fazer pergunta, mas só o seguinte, você falou, ligação com o PT. E aconteceu, né, tudo isso com o PT. Você se decepcionou com o PT, você não tem mais uma ligação com o PT, como que foi isso para você? Hoje eu não tenho ligação nenhuma com o PT, eu já me desfiliei do PT. Na realidade, eu não me desfiliei, eu abandonei o PT em 2004, né? Quando começou os primeiros passos do mensalão. Quando começou o mensalão, eu participei muito ativamente da campanha do Zé Genuíno de 2002, que a gente conseguiu tirar. Eu fui assessor de campanha do Zé Genuíno, né? Candidato ao governo de 2002. Trouxe o Zé para São Roque, tudo, na época. E nós conseguimos até roubar a vaga do Maluf. Né? A gente foi para o segundo turno com o Alckmin. Né? E eu acho que esse foi o grande problema do PT. Nós ganhamos a eleição errada.
Talvez o Lula tivesse... Se o Lula tivesse perdido e o Zé Genuíno tivesse ganho em São Paulo, talvez a história fosse diferente. Por que você acha, Zé Genuíno? Porque o Zé Genuíno, ele representa uma ala muito mais decente do PT. Mas depois ele veio, se envolveu no escândalo também. O Zé Genuíno, eu tenho dó dele. Eu conheço bem ele, eu tenho dó do Zé Genuíno. Se você pegar o motivo que ele foi inocente, ele assinou uma papelada lá de um empréstimo, porque ele era o presidente nacional do PT, ele era obrigado a assinar aquilo ali, senão não sairia o empréstimo. O tesoureiro era o Delúbio? Era o Delúbio. Tanto é que ele infartou, ele sumiu da mídia. Se esconde Ele se esconde em casa. Ele com certeza ele tem vergonha também de tudo isso que aconteceu. Então, e eu dizer o seguinte, o Zé Genuíno, era o seguinte, a Jovem Pan ouvia muito o Zé Genuíno. Quando se fosse alguém do PT, ligavam para o Zé Dirceu e para o Zé Genuíno. Né? E eu lembro de uma entrevista que o Zé Genuíno deu para o Milton Neves, que ele tinha ficado preso, e depois, quando ele saiu da cadeia, naquele momento político e tal, e ele falou que ele só sentiu que ele estava em liberdade quando foi na final do Corinthians em 77, que o Corinthians foi campeão, ele falou, nossa, parece que foi ali que ele sentiu, nossa, eu saí da cadeia, eu tô livre, quer dizer, falando aquele momento político, né? E infelizmente depois aconteceu tudo isso, e se fez coisa errada, né? Tem que pagar, mas é uma pena quando a gente vê uma pessoa que estava ali com ideias e acabou se envolvendo. E agora, para você que estava próximo dele, foi uma grande decepção. Foi um baque. O início do governo do Lula, que eu até considero que socialmente, economicamente, o primeiro mandato do Lula não foi tão ruim, mas internamente no PT a gente já percebia que estava indo para o caminho errado. Aí foi criado o PSOL, inclusive, né? Aí o Chico Alencar e tal. Eu recebi um convite aqui do Raul Marcelo de Sorocaba para montar o PSOL aqui na região, né? Mas aí eu estava cansado, moçada. Tá cansado? Que é isso? Cara, 40 anos de idade cansado. Eu tinha 20 anos de estrada com o PT praticamente, não tinha visto minhas filhas crescerem. O Tuto se envolvia. E aí eu falei assim... que não falta, elas têm quantas filhas? 5. 5 filhas. 5 filhas. Eu conheço mais a Tabata, que está sempre lá com a minha esposa, Sociedade Protetora dos Animais, participando. A Tabata tem seus cachorros. Tem 5 filhas. Bom, e já vou passar para vocês. Não, sem problema. Mas eu já perguntei isso para o Chumbinho, né? Que o Chumbinho, muito ligado ao PT, hoje está no PDT. E a gente até brincava. Chumbinho, você já tirou a estrela do PT da testa? Ainda tem isso para você? Tem gente que relaciona você com o PT? Você tem a estrela do PT na testa ainda? Eu não fiquei tão relacionado com o PT porque o Maurício seguiu com o PT aqui. Eu abandonei em 2004. Em 2004, apoiei Toninho Barba, né? Eu mantive o diretório aberto ali, mas eu já estava fora do PT. Eu não fui candidato, né? Eu estava só ajudando os amigos. Que o Toninho Barba saiu candidato a prefeito. Foi. E o Maurício saiu candidato a vereador, não conseguiu se reeleger. Na campanha de 2008, aí que o PT fechou com o Aimar, Carlos Gomes foi vir, aí eu já estava totalmente fora. Tá fora. Então, ficou fácil para eu tirar a estrela da testa, porque o Maurício seguiu, né? Mas E do coração saiu também? Não, totalmente, né? Não dá, né? Não tem jeito. Zé Frefá, pergunta, você não deixa fazer pergunta. A decepção que você teve com o PT, eu tive também. E eu tive, sem criticar o partido, simplesmente estamos expondo as nossas ideias, né? E eu tive, quando nós fizemos, entre os funcionários da Prefeitura de São Paulo, uma força danada, escondida para Luiz Irondina. Então a gente não podia 88, se abrir na época. 88. A gente não podia ser. E quando veio o governo do PT, eu fiquei decepcionado, era uma briga de corrente, porque este é maoísta, este é stalinista. Eles não se entendiam, era reunião todo dia. E aí começou a decepção. A Irondina conseguiu, depois você me corrige, fazer um governo melhor quando ela informalmente se desligou do PT. O final do partido dela, do mandato dela, já estava desligado. Aí ela melhorou um pouco as coisas. O mandato da Irondina era problemático, porque o PT ele não recebia apoio nenhum do Estado e não recebia apoio nenhum da União. Né? Era uma época complicada para o PT. Foi de 88 a 92. Eu acho que o grande problema nosso foi o mandato da Marta Suplicy,
que aí o PT já não era mais assim, o feio, né, o patinho feio. Ele era um partido como outro qualquer. A decepção, eu acho que começa, apesar de eu ter gostado do governo Marta Suplicy, mas quando veio em 2003 que o Lula assumiu, muitos dos esquemas a gente percebe que tinha vindo de algum lugar, né? E aí, sim, a gente tinha coisa que vinha lá, que a gente percebia que vinha de Ribeirão Preto, alguma coisa que vinha de Santo André. Você fala Ribeirão Preto, é Palocci. Palocci, Celso Daniel. Marta, entre os funcionários, a gente dizia que ela era uma Maluf de saia. Para você ter uma ideia. Então. Agora, é aquele negócio, né? A decepção foi pessoal, né? Por exemplo, os amigos aqui de São Roque, o Maurício, por exemplo, né? Uma decepção partidária. Agora, os amigos... Sim, continuaram. Assim, eu simplesmente falei assim, olha, eu não fui competente o suficiente para conseguir fazer esse partido, está desandando. E daí eu desanimei para começar de novo no PSOL. Né? Mas você do PT foi para onde depois? Nada. Você está afiliado em algum partido hoje? Hoje não. Hoje não. Não, eu fiquei um bom tempo filiado no PT, mas foi muito porque o PT, naquela época, funcionava assim: se você não pagasse a anuidade, você era desfiliado automaticamente. Você parou de pagar? O partido, eu parei de pagar. Mas aí teve um pessoal do partido que foi mantendo o partido e foram pagando as nossas contribuições, né? Eu tô para dizer para você que acho que eu saí. O Ednelson Mazeto, que já virou o nosso produtor sem pasta aqui, falou que hoje o PT de São Roque tem 266 filiados. Será que tem tudo isso? É porque acho que você consegue fazer o levantamento lá. Tem. O Ednelson, entra na relação do PT. Você consegue ver se o nome do Tuto ainda aparece aí. Porque você consegue ver, né? Filia Web aí você tem. Filia Web? Que é do tribunal. Dá para ver lá. Agora, e me diga uma coisa, o que você fez nas últimas eleições? Por exemplo, o Zito, nós vamos entrar na parte do Zito aí depois, 2004. A eleição de 2004, você apoiou alguém? 2004, o Toninho Barba. Toninho Barba. Toninho Barba. E quem foi reeleito foi... Aí o Faneu ganhou, né? 2004. O Faneu ganhou o Niltinho, né? 2008. Não, aí estava fora. Estava fora. 2012, quando foi eleito o Daniel. Estava fora também. Não apoiei o Daniel. Eu votei no Daniel na época, porque o Daniel era muito meu amigo, né? Nós crescemos juntos, etc e tal. Mas não participei da campanha de 2012. 2016, eu apoiei, na realidade, eu participei ativamente por causa do Coronel Costa Ramos. Que o Coronel Costa Ramos foi candidato a vereador. Pelo PSDB, né? Você estava junto com o PSD. PSD, mas estava junto com o PSDB apoiando o Cláudio Góes. Cláudio Góes, Aí você apoiou o Costa Ramos. Aí eu apoiei o Costa Ramos, Coronel Costa Ramos. O Coronel Costa Ramos era aquele negócio, né? Um belo dia eu estava na fábrica, a gente já era amigo, tudo, e estava aquela coisa do impeachment da Dilma. E no dia da votação do impeachment, que se não me engano acho que foi março de 2016, o Fussa, lá da Ipristida... Grande Fussa. Ele pegou uma van... Jogava muito futebol, lembro do Fussa com o pezinho direito em cima da bola lá na Super Tênis, ninguém tirava a bola dele, viu? E só lançava pro Paraná da direita, esse lado na direita. Se o Paraná virasse, meu Deus, era bom. E ele não é o melhor da família, não, hein? Puta, você não jogou mais que o Fussa, não. O Fussa era bom, cara. O Osmar jogou bola também, seu pai. E mas a gente é convencido no futebol, né? A gente tava... Nessa van, né, que o Fussa arrumou uma van, falou, vamos para São Paulo e tal. E eu, né, encontrei o Coronel Costa Ramos lá. E o Coronel Costa Ramos, ele estava em contato com o pessoal de Brasília, com o Fleury, ex-governador. Se não me engano, era deputado federal. Deputado federal pelo PTB. Ele estava... E ele começou a passar para mim a votação. Aí ele falou assim, teve uma hora que ele falou assim, tantos votos, eu não sei quantos votos, conseguimos tantos votos, Tiririca é nosso, né? Que fomos por causa do impeachment da Dilma. E não é que deu certinho? A votação foi impressionante, o que o Coronel Costa Ramos falou para mim, rapaz. Bateu. Aí eu falei assim, pô, Coronel, você tem um contato lá em Brasília, por que o senhor não sai candidato a prefeito aqui?
Para prefeito já se falou. O homem foi presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, foi chefe de gabinete, da Defesa Civil do Estado, né? Status de secretário de Estado. Da Defesa Civil. Trabalhou com o Montoro. Com o Covas, né? Não, ele trabalhou com o Montoro, trabalhou com Covas. Aí eu falei assim, vamos, sai candidato para prefeito. Aí ele falou, sai o vereador. Daí, como fui eu que montei... Você que jogou a pena na arena. Mas essa história puxa a outra. Depois eu conto para vocês. E aí você apoiou o Costa Ramos? Aí apoiei o Costa Ramos. Então, em 2016, eu apoiei o Coronel Costa Ramos. Tá. E só conta do Coronel. Qual que é a outra história? Antes de eu perguntar da próxima eleição. Essa puxa a outra. Que é uma puxa a outra, essa que depois eu esqueço. Puxa o do Vanderlei da Qualizer. Vanderlei, por falar nisso, o Vanderlei da Qualizer, que é o Vanderlei Divino Antunes, Vanderlei da Qualizer, que ele, aqui não tem, ele está acompanhando no nosso auditório aqui, o nosso auditório repleto aqui, ele está acompanhando o nosso programa aqui. O Edinelson Mazeto... Depois ele vem dar um alô ao vivo. Depois dá um alô para ele. O Edinelson Mazeto falou que você foi desfiliado do PT no dia 19 de outubro de 2011. E o Vanderlei Divino Antunes, que é o Vanderlei da Qualizer, ele falou assim, eu acho que eu te filiei no PMDB, parceiro, você não tá sabendo? Aí, Vanderlei. O cara filiou, você pode pegar o cara e filiar? Eu posso pegar o título do Zé Fernando e filiar no meu partido? Não. É provável isso. Você assinou um papel lá no meio? Não, é provável. Da filiação do PMDB, eu não sabia se ela tinha sido consolidada. Foi consolidada, Vanderlei da Qualizer? Não tenho certeza, mas então mas é provável. Que você esteja no MDB. É provável. E o Valdemir Lúcio Rosa, que você conhece, meu irmão, Vadico, foram encontradas 268 pessoas filiadas no PT em São Roque, dizendo que é 268. E aí o que mandou aqui para mim de novo? O melhor resultado, se não foi desfiliado em 2011 não, se foi desfiliado em 31 de março de 2016. Já levantaram uma outra data aqui. O pessoal tá levantando, Sofia. Hoje tudo na internet, hein, cara. Tá vendo como é que é, cara? Os caras vão levantando as coisas aqui. Eu tô dizendo pra você que o Paulinho tá no PT ainda até hoje, ele 2016, me mata. Se ele descobrir que ele tá no PT... O seu irmão, Paulinho? Então, mas bem legal. Aí, já vamos chegar... Vamos entrar na campanha do Zito Garcia. Aliás, tem umas fotos aí, né? Tem bastante Dá pra mostrar aí, aquelas que o Tuto passou depois aí, eu não sei se... talvez não que a gente, como o Zé Fernando falou pra mim, que esse negócio de fazer muita reunião não dá certo. Então uma coisa que a gente não tem no nosso programa é reunião e organização. Reunião de pauta fica meio anárquica. Mas você não gosta assim? Não, eu sou meio anarquista então, cara. Então, as coisas... Não, ainda... Você gosta de anarquia, não de bagunça. Não, de anarquia no sentido ideológico. Não, a anarquia de bagunça que transformaram uma palavra boa numa palavra ruim, né? Aqui, ó, a Ana Clara Antunes, Vanderlei da Qualizer, mandou positivo aqui. Carolina Sanches, ele falou assim que... Tem um fã-clube aí já, meu. Eu disse lá. O Rock, pode perceber que é só mulher. O Rock Roberto do Prado, você que... O eleitorado feminino é 50% mais um. Você tem 5 mulheres lá. Quero ver o Bolsonaro dizer que você fraquejou. Quero ver. O Rock Roberto do Prado, qual o nome completo do Dr. Paulinho? Ele vai procurar na web aí também. Paulo Sérgio Rodrigues. E ele é gastro, né? Gastro. A especialidade dele é gastro. Então tá bom. E eu só perguntar, o Vanderlei da Qualizer, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente e tal, fui no escritório dele, muito legal lá, o trabalho que ele realiza, um grupo de trabalho muito legal. Almocei lá, você já almoçou lá na Qualizer? Só almoço lá. Só almoça lá? Só almoço muito lá. bom, olha, gostei muito. Como é que chama a empresa lá do Delícias? Que delícia, né? Cozinha industrial, eu recomendo lá, muito boa a comida, viu? Muito boa. Já passei lá e me chame para ir na hora do almoço, tá? Muito legal, muito legal. Olha, o meu irmão, os caras estão da militância. O Paulo Sérgio Rodrigues meteu até o CPF do cara. Está afiliado desde 14 de dezembro de 95 no PT. Olha só. Não saiu ainda. Close nele. Não imaginam o problema que vocês me arrumaram agora. Ele vai pegar você na esquina hoje. Meu Deus. Na saída do programa ele vai estar te esperando ali. Meu Deus do céu. Ele tá. E como ele é gastro, ele já tomou o Meprazol. Essas horas já resolveu. Saiu aqui, ó. Seu irmão é PT.
Ah lá, e que delícia, é muito bom, é verdade. Ah lá, e os caras, e o Vanderlei do Qualis, não, tô aqui, eu desfilei o Tuto e filei no MDB 2016. Agora é MDB ou PMDB de novo? MDB. MDB. Voltou. MDB 2016. Bom, põe umas fotos aí pra falar da campanha. Como é que se... Não, aí já não. Não, aí já quando fora ganhou a de eleição, ordem, tá isso fora aí de já ordem. Como é que a gente faz? Essa foi uma das últimas. É. Pega aquelas primeiras. As primeiras. As primeiras. Aquelas que eu mandei a primeira e tal. Tem umas A do Tuto também tá pela ordem, né? Aí depois não, a equipe do governo. Então, peraí, depois a gente vai. pulando. Depois a gente vai. Pera, vamos acertar. Aquela segunda remessa que eu mandei pra você. Puta. Já mostrou o Ney, que eu brincava que era o Ney mão de tesoura, cara. O cara cortava a ração da Sociedade Protetora dos Animais. Ele fala, Ney, cortou a ração da Sociedade Protetora. Filho dele, o Gustavo, acompanha a gente aqui, porque que eu falava lá com o Gustavo, pô, cortou a ração da Sociedade Protetora. Aí um dia eu falei pro Zito, o Ney mão de tesoura lá tá acabando com a nossa ração. Era duro conseguir ração, viu? Bom, mas como é que foi o seguinte? Estão fora de ordem. Estão fora de ordem. Tipo, Se a gente jogar assim. a gente vai jogando e vai acertando. Calma, Zé. É o seguinte, igual o Tuto quando jogava futebol. A bola chegava quadrada, o que se fazia? Rapaz, eu não era muito craque, não. Eu não era muito habilidoso. Mas você era o melhor que todo mundo e agora não era. Eu era rompedor. Centroavante. Eu era centroavante e rompedor. Eu era Roberto Dinamite. Pronto. Entendeu? Tuto Biribinha. Pô, Não. eu vou descontar essa porque nós temos um laço de parentesco aí. Mas Temos você- por causa do Fussa, né? Temos pro lado um primo. Na realidade, nós temos. Da sua mãe, da Circe? Não. Minha mãe que era meu primo da mãe do Fussa. Deve ter algum parentesco por esse lado. Não, o lance é o seguinte. Hoje eu tirei essa informação. Você tirou, direitinho. levantou lá? O meu avô, Como é que chamava o seu avô? o Licínio, era primo de Marico. Ah, tá. Então sim, o que é o pai do Fussa. Isso, pai do Fus, pai da minha mãe. Isso, morando ali na Avenida Brasil. Era primo do meu pai. Exatamente. Então é como o Roque Roberto do Prado. O pai Também, dele o Benedito do Prado. Não? Aliás, meu pai, algumas horas antes de morrer, às vezes a pessoa começa a dar uma variada, né? E ele começou a falar, chama pra mim lá o dito do Marião, chama o dito do Marião, e era ele, a gente, então você tem esse parentesco. E o Fussa desde moleque a gente conhecia, né? Vamos trazer o Fussa pra falar de futebol, ele jogava muito futebol, cara, se não era o melhor que o Fussa não, de jeito nenhum. Você não faz ideia. O Tuto jogou também com o Zito. Eu tenho você publicou... Dos jogos regionais, né? Jogos Gente, regionais eu fui tem- da seleção de São Roque, fui da Então, seleção de Mairink. Você pôs no teu Eu já perfil. pus uma vez, mas acho que ele agora não. Mas veja bem. Regionais de 83, São Roque. Regionais de 84, Mairink, lá em Presidente Venceslau. Olha aí. Eu fui lá em 84. É. E sabe quem ganhou a prova, uma das provas de atletismo? Major Olímpio. Esse Porque um dia esse que a gente. senador aí. Porque um dia eu fui entrevistar o Major Olímpio, era deputado ainda, e eu falei, senhor é de Presidente Venceslau? Então eu falei, eu fui nos Jogos Regionais de 84, eu ganhei uma prova lá no atletismo e tal. Major Olímpio, que é lá da região de Prudente. Mas sabe o que eu queria? Vamos pegar as fotos lá, peraí. Só queria falar o seguinte, essa coisa de futebol, eu e o Tuto, a gente estudava no Barão de Piratininga, no Cambará. E o Tuto é um ano mais velho. Eu sou 66, você é 65? Não, eu sou 66 também. 66, é que você nasceu no primeiro semestre. Eu sou de junho. Então, que dia você vai fazer aniversário agora? 3 de junho. Fez agora? Fiz Já agora. fez, olha aí. 53. 53. 53, eu faço em outubro. Mas quando a gente é pequenininho, né, Zé Fernando? O cara que é uma série acima, parece que o cara é meio metro mais alto que a gente, né? A gente sofre na mão dos caras. O cara do segundo ano sofre na mão do terceiro, não sofre, Zé? É bullying isso. Sofre. A diferença aí é grande. É muito grande. E eu sou corintiano e o Tuto palmeirense. Pô, mas como era duro aguentar esses palmeirenses. E tinha uma turma. Tuto, Wagner, Coxa Constantino, Eliseu, Moisés, irmão do Piniquinho, acho que também era palmeirense. Não, o Musa era São Paulino. São Paulino. São Porra, Paulino. mas tinha palmeirense pra caramba. Não, O Rafael, não sei se era palmeirense. O Rafael era Rafael. palmeirense, o Valdir Perereca era palmeirense, Hélio, que trabalha na Petrobras. na Petrobras, o Hélio Gomes de Almeida. Estava Olha, tem forte. nome de lata de sardinha. E esses caras palmeirenses, eles enchiam o saco da gente, porque o Palmeiras tinha sido campeão paulista em cima do Corinthians em 74, tinha o título brasileiro 72, 73, tinha conquistado o Paulista de 76, então a gente tava ali em 76, 77, 75, e a gente corintiano, pô, a gente tava na fila, até chegar a 77.
E esses caras palmeirenses enchiam o saco da gente, Nossa, cara. eu imagino. Pô, até a Era gente... o auge deles também, Era o né? auge, mas depois eles... Por falar nisso, me preparei bem para vir para o programa. Entrei na tabela do Brasileirão, agora de pouco, Quem é o líder? e percebi o seguinte, que o Palmeiras é líder e o Corinthians Tá em está em décimo. 10º lugar. Não velho. fale em Mas Corinthians. São 10 Não, mas pontos. tá em de diferença. 10º lugar, mas temos um jogo a menos. Não, mas o Palmeiras também. Então, e Não, sem mas os você- pontos do nós não estamos Botafogo. almejando alcançar vocês agora. Vamos mais lá pra frente. Vai ser impossível vocês alcançarem. Agora. Vai ter uma parada agora. E eu não lembro, não sei se você lembra da quinta série em 78, aí a gente já tinha sido campeão paulista e tal. Palmeiras estava começando a entrar na fila e foi feito um campeonato interclasses. Pô, Eu e lembro. tinha tanto palmeirense na Tanto turma da sexta. exatamente. O Tony, Antônio Tonão. Carlos, o Tono lá da prefeitura. Da prefeitura, Antônio Carlos então, Vieira. Antônio Carlos Vieira. Aí eles fizeram um time, chamava-se Alviverde. Não, era Periquito. Não, mas acho que era Alviverde, hein? Então, foi assim, Porque só Palmeiras, tinha palmeirense. Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Aí o Paulo... Santos não conseguiu montar time. Não, o Santos já não tinha tanto torcedor. Não tinha. conseguiu montar um time. Aí deu tanto palmeirense que a outra virou periquito. Então, mas era assim, Era dois. era Coxa, o Constantino, Tuto, Rafael, Hélio, Tony, era muito palmeirense, Tinha, cara. E depois a sétima série que tinha o Rogério. O Rogério, Alvarez o Oliveira, O Fábio Fiore, lembra? o Fábio, o Fiore? Domício. Os Domício acho que era São Paulo. né? Fábio Fiore, Mas o nunca mais. Fábio era palmeirense roxo. Até o Maurício Pulenta. Maurício Pulenta que eu falei, Maurício Mironte, Maurício o Maurício, Pulenteiro. ele era palmeirense. Hoje ele é corintiano, Virou? rapaz. Opa, tá vendo como acontece Ele é isso, né? corintiano roxo. Eu tava esses dias brincando com ele. Falei, mas Maurício, como que você vira? Ele E virou. era muito legal, eu tinha. Mas tinha um time que acontece o seguinte: o pessoal do Bernardino, o Bernardino não tinha quadra. Exato. E eles faziam educação física lá no Cambará, verdura. E eu lembro que quando foi feito esse torneio aí, interclasses aí, tinha o Alfredo Boschetti, o time dele chamava-se Tachaquara. E jogava bem, eu lembro do jogo do exatamente. Alfredo Boschetti e tal. Era legal aquele tempo ali, né? Eu preferia ver as meninas do Bernardino jogando vôlei. Tinha isso O também. Vânia ficava ligado mais no futebol. Não, lá, não. Masculino, né? pessoal. Masculino. O cara já era namorador, né, Zé Mauro? Puta, tudo tem história dessa área. Não, e o pessoal ia fazer educação física e era bem legal ali no Cambará. Eu estudei de 74 a 81 ali. Você estudou 73 a 80. 73 e 80, exatamente. Depois você foi pro Manelane? Não. Aí eu fui pro. Comecei a fazer o técnico ali no CTI, na Brasital? Sorocaba. Ah, no o CTI CTI, aqui, é. Sorocaba, passei no vestibulinho. Passei em 11º lugar no vestibulinho. O Wagner passou em 6º. Pô, tinha um 15. O Wagner passou na minha frente, passava só 40 Porra. na região. E, né, os dois de São Roque entrou, foi o Wagner, ficou na minha frente, o Wagner, desgraçado. O Wagner é bom. Wagner era. Faleceu recentemente, uma pena. E aí Mas eu não aguentei ficar no CTI porque eu comecei a trabalhar na Peterco. E aquela época, Peterco, eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 6 horas da tarde, rapaz. Aí eu fui para o Barão Objetivo, que começou o curso de contabilidade ali na. Mas eles já tinham feito na João Pessoa. Não, já tinha, eles desceram da João Pessoa e Arrogância. foram para Tiradentes. Pra onde Onde estão Tiradentes. agora? Eu fui a primeira turma lá da noturno do. Aí se da fez contabilidade. técnico de contabilidade. Né? Aí eu fiz o técnico de contabilidade. Abra um parênteses aí, fale alguma coisa da sua passagem aí pela Brasital, com o Mário Luiz. No Nossa, no Profic, rapaz, não que- foi? Você fez Profic? Eu não fiz Profic, eu fui. Foi instrutor, não foi? Eu fui foi monitor, instrutor? do Porque o Profic. Profic com o José Ângelo Schoenacker, tinha lá o professor, ou ele já tinha saído? Não, o Ângelo começou, o professor Ângelo começou na época do Mário Luiz. É, Ele trabalhava com o Mário Luiz. Só que a coisa pegou fogo mesmo no governo Zito, é. quando o Mário Luiz foi ser coordenador da Brasital. Isso. Foi aí que você entrou. Aí que eu entrei. Aí eu tive a honra de trabalhar e aprender demais com o Mário Luiz, né? Aí a gente ficou quase 3 anos juntos, né? Porque o Profic, se eu não estou enganado, era uma coisa assim. O aluno passava por várias atividades. Atividade gráfica, porque aí ele vê na qual ele tinha uma identificação e seguia. Era o programa de formação integral da criança. Isso, Esse é o Profic. Era a ideia da escola integral. Essa escola integral, ela pegava o aluno da rede pública que ia de manhã, à tarde fazia Profic. Vou dar uma saída. Preciso dar uma saída.
Então pode. E o pessoal que estudava à tarde fazia a Profic de manhã. Então pode falar, né? Eu só estava passando uma mensagem. Fazia o Profic e... Era o pessoal da rede pública. Quem era de manhã fazia Profic à tarde. Quem era de tarde fazia Profic de manhã. E era a formação integral da criança. Era um espetáculo aquilo, era uma ideia excelente. E você dava... Qual que era a sua disciplina? Eu formava... os cursos eram cursos semi-profissionalizantes e eu formava auxiliares de escritório. Com máquina de escrever ainda? Não? Eu era professor de datilografia. Professor de datilografia, eu ensinava até falar no telefone. Ah, é? Né? Então eu ensinava a fazer a carta. Aí passava em várias oficinas. A gente tinha gráfica, tinha elétrica, mecânica, costura. Fora as atividades que tinham geral, que era teatro. Foi tinha uma ideia, música, eu lembro do seu Alfredo Henrique da Costa, que tinha uma bandinha lá. Seu Alfredo era o monitor de música. O Vanderlei da Qualizer, Vanderlei Divino Antunes, ele falou que fez Profic. Mas você não teve aula com o Tuto, né? Não. Tuto fez Profic lá. E como é que se ensinava uma pessoa a atender telefone? Como é que você tinha que fazer para atender o telefone? A gente simulava uma conversa, né? Então, quando tocava, não podia dizer, tinha que falar o nome da empresa. Sim, exatamente. Conversava comigo. O aluno conversava comigo. Eu fazia isso, quem me ajudava muito nisso era o professor de teatro, que na época era o Marcelo Botelho. Marcelo Botelho? Joguei bola com ele, é filho da Dona Rosa, irmão da Magda. Irmão da Magda, Poxa. E a gente fazia esse trabalho junto. Era um espetáculo. Professor de teatro para ensinar a atender telefone, Zé Fernando. Pois é. Atendo o telefone dramaticamente. Deveria ser uma coisa que merecia um resgate. Na realidade, se você pegar o CIEPS lá do Brizola, daquilo lá, era uma ideia bem parecida. Mas o Profic aqui, eu acho que ele é até antecessor do CIEPS. Não, o Mário começou aqui com o Profic quando comprou a Brasital. A Brasital foi adquirida em 86, né, Zé? Finalzinho de 85, 86. E começou o Profic em 86 e 87. Eu acho que o Brizola foi governador a partir de 83 no Rio, né? Um pouquinho antes. Mas é uma ideia assim nesse sentido, o Mário tinha lá um projeto que ele queria instalar, claro que uma ideia romântica e tal, a Universidade Popular na Brasital, né? A terminologia que ele usava era essa. Uma coisa que você tinha uma formação integral, como o Instituto descreveu dessa forma tão emocionada, porque ele viveu muito. E realmente aquilo lá, eu tive a honra de cortar cabelo com um ex-aluno do Profic, que com certeza ele viraria, nós tiramos ele da vida ruim, né? E ele virou barbeiro, né? Quando eu vi que ele estava lá, eu fui lá cortar cabelo com ele, estava em Mairink. E você está cortando com ele, tá bom, penteado, até deu uma ajeitada. Não, agora é Eliane Godinho, gente. Pelo amor de Deus, agora é Eliane Godinho. Você deu uma ajeitada no cabelo para vir para cá? Passou um trim, passou um trim aí. O Vanderlei da Qualizer, na época eu estudei com o Marcelo, cabeleireiro, no salão Nova Imagem, que fica na Tiradentes. Ele está cortando o cabelo no Marcelo lá? No Marcelo lá, salão Nova Imagem. Nossa, eu acho que não, tá errado. Pode fazer merchan? Pode. Eu acho que o Vanderlei da Qualizer vai na Eliane Godinho Cabeleireiros. Olha aí. Rua Duque de Caxias, número 49, não é? Você tem endereço? Pô, mas cabelo é uma coisa que cresce de rápido, você pode ir cada mês em um, né? Agora já o urologista que tem que ser mais fiel, né? Que você não vai falar que todo mês vai no urologista, né, Zé Fernando? O urologista já é mais fiel, né, Zé Fernando? Mais fiel. Não pode ser, senão eu tenho 12 urologistas. Não, é complicado. Eu tenho um só. Cabelo cresce rápido. Então. Lá. Vamos fazer o seguinte, tá dizendo que você vai apanhar 2 vezes hoje. Acho que da cabeleireira e do seu irmão. Bom, patroa. Vai rodando as fotos aí, nós vamos dando uma engatilhada aqui. Só pula aquela da equipe de governo que a gente deixa ela pro final. Põe umas fotos aí de recorte de jornal. Aí, a minha mão ficou grandona aqui. Cadê minha mão? Agora se cortou. Olha lá. Jornal da Economia, um jornal diferente do amigo Carlos Mello. Isso aí quando você ganhou a eleição com o Zito Garcia sendo prefeito. Temos um compromisso sério com a população. Volta aqui pro Tuto e fala pra gente como é que surgiu a ideia de você ser vice do Zito Garcia.
Então, rapaz, isso aí foi uma grande estratégia do PT na época, né? A gente tinha alguns pensadores, né? Opa, quem eram os pensadores? Paulo Sérgio, o Maurício Veterinário, o Marcelo Bernardi, né? O Capitão Jorge. Pulou você? Apesar que o Capitão Jorge, nessa época, ele já não estava com a gente. Nessa época ele não estava, ele já tinha trabalhado no primeiro governo do Ifaneu. Isso. Aí a nossa ideia foi o seguinte: existia na época, ninguém queria ser candidato contra o Ifaneu. Existia uma tendência assim do Ifaneu já ganhou. O Ifaneu já ganhou porque era a primeira vez na história Reeleição. que ia ter a reeleição. O Ifaneu não tinha um governo tão mal avaliado, né? Então a gente estava com essa ideia de lançar, eventualmente, ser o Davi contra o Golias. Porém, o PMDB, no meio do caminho, que já não andava de mãos dadas com o Ifaneu, mas também não era uma oposição radical. O Zé dava umas cacetadas no Ifaneu, não dava, Zé? Não, nós tivemos, em princípio, uma coalizão. coalizão. Fizemos, depois houve o rompimento. Aí o PMDB rompeu e o Zito, né? Obviamente, o nome do Zito era muito forte. E daí, qual foi a nossa ideia? Vamos coligar. Em 96, nós não coligamos, tivemos vereadores bem votados, né? Fizemos uma campanha trabalhosa e não deu em nada. Então, a ideia era coligar com o PMDB, vamos forçar essa barra. Então, eu trouxe o Lula para São Roque, Foi. acho que 23 ou 24 de maio de 2000. No restaurante Kim, não foi? Foi no restaurante Kim. Com o Nelsinho. Lá no barzinho tem a fotografia que você viu lá, do Tuto lá e tal, com o Lula. Com o Lula. No Kim, Pressão de companheiro, tudo. Essa foto eu não trouxe. Não, mas tá lá no barzinho. Lá. O Nelsinho pôs esse dia. Foi lá. Aí eu fiz um convite para o pessoal do PMDB. E o Lula estava fazendo esse evento na região. Eu entrei no carro com ele lá em Alumínio e vim contando para ele a realidade aqui de São Roque. E passei o quadro, né? E nesse aspecto o Lula era muito bom, né? Esse aspecto eleitoral. Então ele lançou minha candidatura a prefeito, o Marcelo Bernardi vice, e aproveitou para fazer um afago no Zito, que estava ali na frente, e que era o que a gente queria. O PMDB, por sua vez, sabia que se tivesse um outro partido de oposição que lhe roubasse, ainda que fosse poucos votos, né? Porque o PT era o quê? 4 mil votos na época. Se bobear, a gente não faria uma cadeira se bobeasse. Porém, a diferença da votação no final, acho que não chegou a 2 mil votos. Foi isso. O Cid teve 51% dos votos, né? Eu estou aqui com... Acho que deu uns 1.700 votos de diferença. É que eu tenho aqui a eleição dos vereadores, mas eu não estou com... Aqui. Você tem o resultado aí, Zé? Pega o seu caderninho, o Google Book. O Zé Balai lançou o Google Book. O Google em 20 folhas. 17.494. 51% do eleitorado. E o Ifaneu 15.789. É aquilo que você falou. Não deu os 2 mil votos. Polarizou. Então repete aí. O Zito... 17.494, que significou 51,74% dos votos, contra 15.789, que deu 46,70%. E os outros candidatos? Não, só o Wagner Nunes, que teve 526 votos. Quer dizer, polarizou ali, né? Foi exatamente. 3 candidaturas. Então, foi o trabalho do PT. Exatamente. Essa votação, essa diferença, se o PT lança candidato, e nesse caso poderia ser eu, dificilmente seria eu o candidato. Seria o Marcelo Bernardi na época. E o Ifaneu com certeza levaria essa eleição. Sim, sem dúvida. Eu acho que ele levaria. E o que você acha que foi o segredo ali? O que fez a diferença para o Zito ganhar do Ifaneu quando se falava o Ifaneu está reeleito? Exatamente, essa é a estratégia. Essa estratégia de juntar Essa estratégia era porque o PT na época, em nível nacional e nível estadual, o PT era muito bem avaliado. Ele era a alternativa. Em São Roque, não, né? Nunca foi. A verdade é essa. E ele era muito bem avaliado. Então, quando eu trouxe o Lula para São Roque, que isso foi uma ideia minha, eu falei assim, ele vai estar em Sorocaba, vamos já esticar, trazer ele. Hoje peguei o Geninho e a Deia lá de Mairim, que o pessoal bem ligado, Yara Bernardi, o Marcelo era daqui, né? O irmão é até hoje.
A Yara era deputada federal na época, eu falei, pô, vamos trazer o homem aqui. Se eu trouxer o homem para cá, eu tenho certeza que o PMDB fecha com a gente. E daí, realmente deu certo isso aí. Aí essa estratégia deu certo. Pô, legal. Zé Fernando, fala do povo aí. Só quero dizer dos vereadores, 17 vereadores, os que foram eleitos, aí você diz para mim se foi maioria de quem. Niltinho Bastos, 1.720 votos, que era o Coifaneu. Não, Ele era não, PPP. era nosso. Não. Era de vocês? Ele PPB, PFL? Deixa eu ver. Saíram um candidato Quando o Abel desistiu da candidatura e vieram nos apoiar informalmente, né? Isso. Mas Então, porque subiram no palanque. foi coligação. subiram no o Efanil era PSDB, PPS, PV e PL. Isso. Então vamos lá. Niltinho Bastos, com vocês. Era nosso. 1.720 votos. Segundo mais bem votado, PT, PMDB, Dito Canela, 1.203. Tem aqui também. Então tá 2-0. Francisco Alceste Sabatini, PL e PSDB, 1.200, do Efanel. Já 2-1. 2-1. João Paulo de Oliveira, PL, PSDB, 943. Também 2-2. 2-2. Etelvino Nogueira, PL, PSDB, 856. Virou 3-2. para eles. 2-3. 2-3. PPB, PFL, Abel de Almeida, 841. 3-3. Abel era nosso na época. Tava com a gente. PTB, PSB, 814, Alfredo Fernandes Com a Estrada. gente também. Ele foi bem independente, né? O Alfredo, Você acho tá que foi colocando, sozinho. obrigado, Espoletinha, tá colocando lá, na tamo foda. Quanto tá o placar? 4-3. 4-3 pro seu time, Zé? 4-3. Essa foto fala 4-3 pra nós, aí já... Não é pro tudo, a bola sai pela lateral, sou bandeirinha, bola nossa, aí já ferrou tudo, né? Aí Fanel já bate em mim. Vamos lá, Neuza Porfíria da Silva, 722. Empatou de novo, 4-4. Empatou de novo. Porque depois a Neuza acho que não terminou o mandato, entrou o Maurinho de Góes Pai no lugar dela, se eu não estou enganado. Ou ela teve um outro mandato. Ela ficou até Não, o final. Mas depois ela teve um outro mandato, então? Teve. Porque ela Não, teve... Neuza não, só isso aí. Mas ela não completou o mandato, ela teve uma aposentadoria. Não, Não, acho que o Maurinho Pai que encerrou. Depois, vamos levantar Depois a isso. gente levanta, mas não, acho que não. Eu acho que eu acho que o ano, Mauro assumiu isso aí. No finalzinho. Eu acho que o Mauro assumiu. Então isso. quanto tá o placar aí, Zé Fernando? Tá 4-4. Agora vai virar. Paulinho. Paulino Pereira, 643. Virou. 5-4 para eles. 4-5. Armando Anéas Nunes, Empatou de Lilo, novo. Empatou. 615, hein? Empatou. Antônio Marcos Carvalho de Brito, Marquinho Chula, 596. Virou pra eles de Virou novo. pra eles. de novo. Pra eles, vocês estão, Zé, mudou de aditivo ou Zé Fernando? Foi nós, ele falou aqui que botou no Zito. Mas você votou no Zito? Falou, é. Então tá bom, Ontem ele falou isso aí. Quanto tá o placar aí? Já perdi. 6-5. José Ferreira de Melo, Pastor Jorge, 546. Era nosso. Empatou. Não, o pastor Jorge era nosso. Não, 6-6. 6-6. tá. 6-6. José Carlos de Camargo, Passou na frente. Era deles. 543. É o Zé Camargo. É o né? Zé Camargo. Zé Camargo, tá Zé certo. Camargo. Certo. Maurício Tavares de Lima, 538. Empatou de novo. Empatou de novo. Zé Carlos Baroni Garcia, Aí já virei. Já Agora deu uma virou. virada. 522. Aí deu 8-7. Foi seu último mandato, Zé? Não, Foi. foi o último. Foi o mais recente, né? Porque o último ainda... Ainda não Só pegou. Deus sabe. José Antônio de Barros, Zé Dentista, Zé era deles. 426. 6-6. E José Luiz da Silva César, o Piniquinho, Virou 410. pra nós, né? Fez um gol de... O Piniquinho? Gol no fim, os O 48. Piniquinho era do... PPP, PFL. PPB, PFL. Junto com o Niltinho. Junto com o Niltinho. Ah, tá. É isso mesmo. Então. E olha, que o PPB, PFL também fez o Abel de Almeida. Na realidade, o Estrada, ele era independente. O Estrada, ele decidiu subir no palanque no último... Lá no Largo... Lá no, Ele era no Cambará. Bandeirantes lá. Na Bandeirantes. PTB, PSB. Foi ali que ele subiu no palanque. Ele só subiu no palanque no último comício nosso. É isso mesmo. Legal, rapaz. Põe umas fotos aí pra gente ver, que o tempo vai passando. Deixa eu ver, pra gente ver, o Tuto mandou umas fotos, eu mandei umas fotos, você falou e mandou, e a gente vai analisando cada foto aí. Vamos lá. Põe aí, pode pôr aí, Espolita Júnior. Olha lá. Essa quando ganhou a eleição, o Zito tava vivendo um momento country, não tava? O Zé Balai, nessa foto, ele tava 3 dias sem dormir, gente. Tá. Vocês não liguem. Meio bêbado, cara. Tá. Não, é que pegou emocionado, né, Zé? É emocionado. Ganhar uma eleição dura,
Não, aí já estava na festividade, você já tinha saído Já era na festa? Já tinha saído da compostura. Já tinha tomado banho, já tinha ido pro vestiário? Não, isso foi direto, cara. Se eu contar a história depois do Zito. Você acorda no dia da eleição, você acorda às 6 da E manhã. não tinha o resultado Não, online. cara. Ficava 2, 3 dias contando voto. Não era eleição digital. Não, né? essa foi a primeira. Foi a primeira? eleição. Eletrônica. Foi a primeira. Mas sem internet, tem que ficar lá no ginásio vendo o telão. no ginásio. Sim. Mas já foi legal, hein? Informando. Isso aí quando foi tipo 6 da tarde, a gente já sabia. Então, era esse o problema. Então, essa história é muito legal. Então conta aí. Pô, o Zito, eu morro de saudade do Zito. É um tempo legal, rapaz. Aí, a gente fez o último comício na quinta-feira e realmente o Bandeirantes estava mais cheio que o Largo dos Mendes. O Bandeirantes era você. Era nós. E o Largo no dos Largo dos Mendes? Mendes, a turma do Efanel. A turma do Efanel. Com show, com tudo lá, né? E a gente, eu me lembro que os emissários passavam, eu falei assim, moçada, tá dando 3-1. Né? A gente tem 3 vezes mais gente aqui. E tinha mesmo. E a gente saiu daquele comício com a convicção que a gente ia ganhar a eleição. No dia da eleição, que era o domingo, eu e o Zito, a gente saiu, cada um foi para um canto fazer a tal da boca de urna, né? Que a boca de urna é entre aspas, né? E saímos, cada um para um canto, para ir para as escolas, né? Fazer a fiscalização, etc. e tal. A gente se encontrou na hora do almoço, os dois com a mesma sensação. Perdemos essa eleição. Aí falamos assim, perdemos feio. Porque realmente tinha mais gente. Como é política. Cada vermelhinho tinha 5 amarelinhos. Aí ele chegou para mim e falou assim: olha, menino, vamos, quando der umas 5 horas da tarde, você não me tira dessa cidade aqui, porque, nossa, ele estava cansado, né? Ele estava bem extenuado. Ele falou: poxa, eu não quero ficar dando entrevista, eu não quero explicar para que eu perdi. Vanderlei Luiz, puta mala, vai ligar, vai querer me encher o saco. Sabe que eu estava na PAN, mas eu ligava. Zito, faz uma malinha aí. Vamos, a gente sai aí, vai para um canto, a gente passa para uma outra cidade. Qualquer canto. Vamos para a praia. Peguei e saí com o Zito, falei, para que lado eu vou? Falei assim, a gente não tinha almoçado? Falei, Zito, vamos comer parmegiana no Alemão lá em Itu? Ah, que bom, hein? Chegamos lá, esperamos abrir, porque só podia abrir depois de lei uma seca, certa hora, porque lei tinha seca, o tal da lei seca. Pois, rapaz, sentei com o Zito lá, pedi um parmegiana. Aquela falei batata assim, crocante. Serve 2 Red Label para nós. De repente ligo a Silva Mello. Eu já tinha celular naquela época. Já era moderninho, hein? Eu já tinha celular. Liga a Silvia Mello para mim. Olha, ganhamos aqui no Bernardino. Eu falei, porra, Zito, ganhamos no Bernardino. Começou assim, cara. Aí o professor Anderson me liga lá do BNH. Olha, ganhamos aqui no BNH. Minha prima trabalhava no SESI, ela também me deu informação rápida de que... Qual prima? A Josiane. E daí eu falei assim, Zito, o lance é o seguinte, se sair o resultado do Moleilani e a gente ganhar, vamos voltar. Não vai dar tempo dessa parmegiana. Pô, rapaz, ficou uísque, ficou parmegiana na mesa. Cortaram? Ficou tudo. Aí o Caparelli, cadê vocês? Pô, volta. Falei, porra, Capa, eu tô no Castelo Branco. Ele, mas caceta, o que vocês estão fazendo no Castelo Branco? Eu tava na casa dele, cara. Tava tomando vinho com o pai dele. Viu? E a parmegiana ficou? Ficou parmegiana, ficou Red Label, sem ficou tudo. Você devia ter ligado pro Ifaneu. Eu falei, Ifaneu, tá pago uma parmegiana e a dose de uísque. Vai lá. Porque você devia ter ligado na boa, Ifaneu. Foi bem, foi uma ter disputa ido, legal. Se vocês, tá lá reservado. É que esse advento da reeleição era uma coisa nova, a gente não sentia. Mas se você olhar... sentiu o povo que tem pesquisa de boca de urna. Vocês estavam fazendo uma pesquisinha de boca de urna ali. A sua boca de urna, a boca de vocês, sentiu que estava mal. Porque então, você perguntava assim para a pessoa e... Então, mas eu e o Zito, a gente estava envolvido emocionalmente na campanha. Eles não, eles estavam firmes. Você sentiu que tinha dado zebra também, Zé? Não tinha essa avaliação. Eu achava que... o problema é aquilo que o Tuto falou. Quando você põe a tropa na rua, vamos chamar assim, tinha mais amarelo do que vermelho. Mais amarelo que vermelho. É. Nós tínhamos um limite também de recurso e tal, a gente comprou as camisetas e tal, então a gente sabia que o nosso exército ia sair com um determinado número de soldados.
E eles suplantaram a gente, acho que 3 Nossa, a 1. Foi uns 3-1. Mas realmente. Vocês acham que teve muito amarelinho que votou em vocês? não sei, provavelmente. Se ele, sei lá, mas. Não, sim, porque aquela época era liberado o pagamento da boca de urna. Isso aí era liberado. Naquela época não era proibido. E eles usaram bem esses recursos porque eles tinham. Né? A visibilidade Agora, que assustou, né? Porque você fala, o eleitor veja indeciso bem, vai para a urna, ele fala, pô. Deixa só eu mostrar para vocês a expressão dessa vitória eleitoral do Zito, nessa época. O Efaneu, 4 anos antes, ele tinha ganho a eleição com 9 mil votos. O Efaneu, ele quase que dobrou não, né? Mas aí botou uns 70% em cima depois do primeiro mandato. O Efaneu, no primeiro mandato dele, ele foi muito bem avaliado. Tanto é que ele pulou de 9 para 15 mil e poucos votos. O que ganhou dele foi a estratégia montada e era o Zito. Fosse qualquer outro nome, não levaria aquela eleição. O Efaneu era quase imbatível naquela época. Só perderia para o Zito. Essa é a minha avaliação. E você não viu que o seu pai tinha saído da cidade, era que deu 5 da tarde? Não, fiquei sabendo depois. Não, porque daí a turma aquela correria, né? A turma foi se dispersando, né? Eu, por exemplo, fui até Mailasque, porque ver o Paparelli? Não, eu fui ver cada um foi numa. Eu fui na escola, fui lá em Mailasque. E fechou, eu passei na casa do Caparelli, combinei, fui lá com o pai dele, fiquei aguardando algumas informações. E lá deu Zito também? Pela rádio e tal, e aí minha prima me liga, a Josiane, falando. E Mailasque deu Zito? Deu Zito ganhou em tudo. Acho que São ganhamos, João. Nós perdemos. São João ganhamos também. Nós perdemos em Canguera e perdemos no Carmo. Isso. Agora, quando eu estava na casa do Caparelli, estava ali, já estava tentando relaxar um pouco, porque dá aquela né? Fechou. Eu estava ali batendo papo com o pai do Caparelli, dando risada, tomando um vinho lá. Como é que chama o pai do Caparelli? Olívio, falecido, meu grande amigo. E aí, naquela época, a gente estava batendo papo, né? Ouvindo a Rádio aguardando, Universal. Então, notícias pela rádio, aí vem as informações por telefone. Aí eu peguei e saí de lá e vim para o centro também. Vim para a cidade. Fiquei. Foi legal, né? Mas daí que a gente ficava procurando o Zito e a gente ficou sabendo que vocês tinham saído, mas estavam voltando, né? A tropa de choque estava na rua, né? Tava todo mundo. Não pode sair. A gente botava a família, né? Porra. E as meninas, minhas meninas, tudo pra rua, tudo. Leitorado infantil, tudo pequenininho. Zé, vou mostrar umas fotos. Quer falar uma coisinha, Zé? Não. Perdão, Zé, eu tô... Vamos rodando umas fotos aí que a gente tá completando aqui o programa. Tem muita foto, vamos ver o que a gente... Olha aí, esse é o Zito Garcia. Foi no debate, com o candidato a vice, Antônio Carlos Rodrigues. Durante a e seu campanha. filho. Durante a campanha foi a Rádio Universal que organizou isso daí, né? Não foi? Foi no Shopping Milano. Foi Universal Democrata. Participaram do debate Elcio Roque Bocatti, Jornal Democrata, o Gervásio, né, do Município em Foco, o Xixo da Rádio Universal e o Carlos Melo também do Elcio também tá ali, né? O Elcio pegou. Gervásio. Essa daí é a equipe de governo. Você pode pular, né? Depois vou mostrar essas da equipe, a gente mostra depois a equipe de governo, tá bom? Pode ser? Depois, pula essas fotos quadradinhas. Ixi! Isso aí depois a minha vice-prefeitura ficou de ponta, cara. Dá pra desvirar aí, não? Esse já é a crise, esse já é a mostra isso daí. Essa manchete e a foto que eu de ponta cabeça, a gente corrige no improviso. O que aconteceu com a administração municipal que virou de ponta cabeça? Você brigou com o Zito Garcia e você pegou e montou uma subprefeitura na 13 de maio. O Espoletinha vai desvirar, não vai, Espoletinha? Ela já virou. Estava novinho ali, Tuto. Viu, como é que foi essa história? Se brigou com o Zito, teve um rompimento e você levou a vice-prefeitura para 3 de maio? Então, outro dia, o Chula estava aqui, foi entrevistado por vocês, Obrigado pela recente. Obrigado pela audiência. E o Chula, ele levantou um aspecto interessante nisso aí. Ele disse que não há inimigos, todos são amigos, etc. e tal. Eu nunca briguei com o Zito, eu nunca briguei com o Zé Balaio. Nós nunca brigamos, né? O problema foi o seguinte, eu era um vice-prefeito do PT, daquele tempo, né? 34 anos, na minha cabeça, eu queria as coisas do meu jeito, do jeito do PT, e eu era extremamente radical. Eu me lembro até de uma discussão que a gente teve, a turma do PMDB falou para mim assim, nossa, mas o Maurício veterinário é muito radical. Eu falei, gente, eu sou radical, o Maurício é mal educado. Eu não, eu sou radical. Então eu tinha isso muito na cabeça, eu era ligado com a direção interna do PT.
Então, na nossa cabeça, a gente já estava trabalhando a campanha de 2004, que isso hoje eu vejo que era um problema. Eu entrei no palanque, eu não desci do palanque. Esse é o problema da política do Brasil. Eu sei porque eu passei por isso e cometi esse erro. Eu assumi pensando em 2004. Não sei se a gente tem espaço para falar do orçamento participativo. Pode falar, Claro. que você tinha esse grande projeto do Então, orçamento o orçamento participativo foi a nossa menina dos olhos. Ela foi uma coisa espetacular. O Zito comprou a ideia desde a época da campanha. O Zé era um defensor de Sim. uma ideia. Sou até hoje. A minha equipe era a Ildeia, a Rita, o Vadico. A gente, todo final de semana, a gente estava fazendo levantamento nos bairros, pegando as prioridades da cidade, fizemos eleições para representantes. Nossa, aquilo pegou fogo. Só que eu usava aquilo como palanque eleitoral. Hoje eu vejo isso muito claro. E isso foi um erro. Eu deveria ter sido menos radical, era uma oportunidade de ser menos radical, aproveitar mais isso em favor da cidade, tentar envolver. O Zito me ouvia muito na época. Eu poderia ter envolvido mais o Zito naquela... Sim. E eu criei uma ciumeira na Câmara. A Ué. Câmara, ela ficou enciumada, porque político é uma raça danada, né? Porque só falar que o orçamento, os vereadores podem apresentar emendas, né? E até hoje, emendas impositivas são aquelas que o prefeito tem que seguir. Nos últimos 2, 3 anos com o Cláudio Góes, os vereadores não tiveram essas emendas impositivas. E sempre fica aquela disputa, que é uma chance... E o que o era impositivo era o orçamento participativo. Então, Exatamente. é o momento Ele que ia o vereador tem de apresentar emenda. E vocês queriam que a população apresentasse. Exatamente, e a aí, população então, tem uma apresentou. Esse ciumeira, trabalho né? chegou até o seu A final. diferença é que a população apresentava e ele já era incorporado no orçamento. Entendeu? Ao passo que o vereador pode fazer a emenda quando já está na Câmara. E Então, mais, você ia explicar nos bairros como que funcionava esse negócio, esse tal de fascinante, orçamento. cara, é muito lindo. Você participou de várias Eu participei. Mas assembleias? Funcionava mesmo. O pessoal votava, o pessoal dava opinião, discutia a realidade do bairro. Às vezes aquela prioridade tinha menos voto do que outra, ficava meio que para numa outra oportunidade. Era tudo isso daí para o futuro. E mais, muitos problemas eram facilmente a gente resolvia na hora. Sim. A Ildeia resolvia na hora. Ela falava assim, mas isso aqui não precisa votar, isso aqui amanhã eu boto a máquina aqui, o Tó ia junto, né? Isso aqui amanhã a gente bota a máquina aqui, a gente resolve. Isso aqui é facinho de resolver. Começa a conflitar com o vereador. E aí realmente. Aí o rompimento ali, por exemplo, tanto que o Niltinho é que foi o candidato a prefeito. Teve ali. Então, mas isso aí, o 2001, a gente passou lá uns 4, 5 meses bons, né? Depois começou o zum político, muita falta de habilidade minha, né? E lógico. Nossa também. Nossa, eu acho que os erros aconteceram dos dois lados. Viu? E daí aí o rompimento aconteceu em 7 meses. 7 meses? 7 meses. Em Foi 7 muito meses, foi aí que eu saí, né? Primeiro eu saí. Põe a foto da sua prefeitura lá. Você mandou para o seu escritório, lá na 13 de maio. Então, E o povo ia lá, não? ia. 2003 foi. Isso aí fazia fila em 2003. Porque, na realidade, isso aí foi instalado no finalzinho de 2002, se não me engano. Pode ver a data aí. Deixa eu ver a data lá. Tá vendo Finalzinho de a data, 2002. Novembro 4 de de novembro de 2002 tem o ofício que você manda para o prefeito. Né? Você guardou o ofício? Mostra o Zé Balaia aqui. Está nas coisas do meu pai. Olha lá, seu pai guardou o ofício. O que ele mandou no ofício aí, Zé? Falou. Eu comuniquei ao prefeito que eu estava instalando oficialmente a vice-prefeitura na 3 de maio. Ué, eu sou vice-prefeito, leva a vice-prefeitura quando eu quiser. Você pediu uma sala na prefeitura. Exatamente. Por isso que esse também. lapso de tempo entre a minha saída em julho e a decisão judicial no final de 2002. Eu pedi para o Zito um gabinete de vice-prefeito, porque eu atuava na Procuradoria Jurídica. Sim. Então, o rompimento se deu porque eu pedi exoneração do cargo de procurador jurídico. E, na época, abri mão do salário de vice. Né? Isso é muito engraçado. Isso é uma coisa que pegou o João Paulo
Quando ele deixou o governo Daniel, muita Não, gente não, não. criticou. Veja mas, bem. não, mas deixa eu fazer uma coisa. São coisas distintas. Então, mas falar, você abriu mão do salário Não, de vice? não. Ah, Estou então, falando porque- outra coisa. Ah, Eu fiz a mesma coisa que o João Paulo. Eu continuei recebendo subsídio Isso. de vice. Só que recebeu- quando, esses 7 meses que eu fiquei procurador municipal, eu poderia legalmente acumular os salários. Como fez o professor Weber, ele recebia só, acho que como diretor e não como vice. Exatamente. Então, provavelmente ele deve ter feito a mesma coisa. Eu abri mão do salário, do subsídio de vice, para ficar com o salário de procurador. Poderia ficar com os dois. Poderia ficar com os dois. E depois se continuou recebendo. Se o atual tudo isso. vice faz isso, saiba que ele está fazendo uma boa coisa, porque ele poderia acumular se quisesse. Não sei se faz o Eu acho não que sei. fez. Hoje sim. ele é só vice-prefeito, hoje não é mais Mas diretor. acho que ele continua com algum projeto especial lá. Não sei se ele tem algum outro cargo. Ele, no caso ele tem uma sala. Aquilo que o Tuto É. pleiteou, o Weber conseguiu. O Weber tem lá um Ele espaço. tem a dele. Ele Então, tem um retomando, o Zito não deu, né? Porque eu ia ficar com esse cara batendo panela aqui na minha porta. Conspirando. Daí eu entrei com mandado de segurança, quando o Zito negou, eu entrei com mandado de segurança e o cargo de vice ele não existe, né? Ele legalmente, Expectativa só, né? Ele é um cargo de expectativa. Ele não tem função É administrativa. o reserva. Se chamar, entra em campo. Mas o orçamento participativo, conseguiu colocar Não. alguma emenda? Porque- Conseguimos colocar no orçamento, porém não foi executado. Tá. Aí, tá vendo? Eu não consegui isso. Talvez com um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de experiência, né? E hoje que você tem mais experiência, você tinha 34 anos, agora você está com 53. O novinho. Novinho. Você está com experiência suficiente para tentar de novo uma candidatura, de repente, para prefeito? Olha, Wander, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, aos 34 anos de idade, aos 33 anos de idade, eu talvez fosse o maior conhecedor dos números de São Roque que tinha. Talvez eu conhecesse mais do que o prefeito da época. Eu e o Maurício e o Wagner, a gente varava as noites, lógico, né, com uma cervejinha do lado. O Wagner não, porque não bebia. E a gente ficava fazendo projeto para a cidade. A gente fazia projeto de trânsito para a cidade. A gente ficava pensando a cidade. A gente tinha todos esses números na cabeça. Hoje eu não sou capacitado para ser prefeito. Eu não tenho mais esses números. Mas você dá uma estudada aí, tem um ano. ainda. Sim, é óbvio. Eu gostaria muito de poder cooperar tudo. Mas eu acabei enveredando para a minha vida profissional de tal forma que hoje eu teria que me preparar muito para eu retomar aquele pé que eu tinha. Mas daria tempo de se preparar para... Para a próxima eleição? É. De jeito nenhum. Não quer, não? Nem para vereador? Vereador é mais a minha área, porque vereador é mais o legislativo. Isso aí eu entendo melhor, né? Mas uma candidatura a prefeito, ela tem que ser uma coisa muito bem talhada. Não pode ser uma aventura, né? Mas quem que você está hoje, né? A gente fala, está aqui inclusive com a gente o Vanderlei da Qualis, que já se colocou como um pré-candidato a prefeito, algumas oportunidades. Você está apoiando o Vanderlei da Qualis? Eu tenho 2 lutas com o Vander. A segunda, mais importante, é ajudar ele nesse projeto. Né? O Vander é um irmão que eu tenho na vida, né? E o Vander é aquelas pessoas que são empreendedoras, elas são honestas, elas são trabalhadoras, conhecem o problema do povo. Pô, quem que não quer um prefeito com essas características? Não é só o Vander que tem aí, né? Existe muita gente boa, inclusive nos nossos nobres aí. O Vander me parece que ele preenche esses requisitos. Então, se o Vander, com certeza, se o Vander for candidato, até uma questão de amizade pessoal, eu não tenho como não ficar no lado do meu irmão, né? Mas eu tenho uma luta muito mais importante com o Vanderlei, que é tentar demovê-lo dessa ideia. Você quer tirar da CDE. Vamos tirar essa ideia da cabeça dele. E vice do Vanderlei da Qualis? Não, eu não estou talhado para isso. Para cargo executivo, eu sou muito humilde para dizer, eu não tenho esse preparo hoje. Eu precisaria e não é o projeto. Legal. Bom, veja bem, o tempo vai acabar aqui, mas vamos rodar as fotos, porque as fotos são bem legais. Jair, segura só um minutinho para as fotos. Participa aí também, dá um abraço no Vanderlei da Qualis aí e tal. Então deixa eu mandar um abraço lá para a turma do El Barracon, pô. Onde que é o El Barracon? Em Buenos Aires? Não, El Barracon é ali na 3 de maio, o Júlio.
Senão a Rosana Severino ela vai ficar brava que eu não mandei um beijo para pra ela. ela. Na 13 de maio. É uma casa de ração. Eles estão assistindo a gente. Beleza, é o Barracon. E amanhã tem o Arraiá dos Carrapicho, da Rosana, lá do El Barracon, lá no Butantã. O pessoal dos Carrapicho. Acho que você já foi lá. É a Rosa. A Rosana é a irmã da Rosa. É Rosa Carrapicho. Que legal, beleza. O pessoal tá feito. A Rosa é corretora. O Arraiá, exatamente. O Arraiá tá... Eu conheço a Rosa Corretora. É isso aí. Então amanhã é o Arraial dos Carrapichos. Se eu não falo aqui, eles me matam. Roda umas fotos aí pra gente fazer uma correria. Então tá aí, Zito afirma, a assessoria será divulgada em até 15 dias. Nas reuniões, vocês fizeram uma visita lá no Jornal Democrata, o nosso Elcio Roque Bocato de azul sentado, Tuto, Zito e Zé Balaio. Tava elegante Zé Balaio com uma camisa azul listrada, né, Zé Fernando? Elegante. Vamos desvirar aí. E essa é o seguinte, essa foto aí que nós vamos ajeitar aí, é quando teve a equipe transição. A transição. A equipe de transição. A equipe de transição. Dá pra ajeitar isso, Politinha? Tá aí, Faneu, olha lá. Olha lá, vocês foram conversar com o Efaneu. Como é que foi a transição? Foi tranquila? Não foi muito não, viu? Não foi muito não. A gente chegou até os 45 do segundo tempo. Foi difícil conseguir essa reunião. O Efaneu entregou, o Zé deve lembrar bem isso aí, ele entregou os cargos de comissionado sem admissão. Né? Só o Paulinho a gente conseguiu, o Carnaçara conseguiu para mim. Foi muito complicado. Foi complicado, foi sim. Tá lá, e o Rios que era o vice. Inclusive, nós temos fotos e tal do estado que nós encontramos os equipamentos, os próprios públicos, o lixo parou, foi terrível. Volta lá, vamos rodar. Aí o Zito na campanha. Quem que tá ali? Quem que é isso aí é Vitória, né? A Vitória. Tá o Zito ali na frente, Mário Vila do lado direito do Zito, quem tá na foto. Quem tá de camisa escura, você sabe quem é, Zé? Não. Essas são pessoas daqui na hora que da festa ali. Na caminhonete. Atrás é o Moia, não é o Moia da Vida Gaia? É o Moia. O Moia com o chapeuzinho. O outro de preto ali, não sei quem é. Atrás tem meu filho, Dario, que está logo... De óculos? Não, pra cá. É aqui, o primeiro sentado... E esse aqui deve ser o Zequinha. O Zequinha estava na cabine. A caminhonete era de quem? Do Mário Vila. Do Mário Vila. Roda mais uma fotinha ali, vamos rodar. Essa aí é uma campanha. Na campanha. Zito Garcia, Tuto, prefeito, e o Maurício Veterinário, candidato pelo PT, e o Zé Balaio, competência e seriedade no Legislativo, vereador no exercício do seu quarto mandato. Nós dois fomos eleitos aí na... E já falava do orçamento participativo. Sim, ali, era um Maurício compromisso assumido, inclusive... O próprio PMDB, nas reuniões que nós fizemos, assumiu. Isso aí Só que foi problemático depois operacionalizar essa novidade, realmente gerou ciumeira, gerou uma série de coisas. Roda outra foto aí, vamos lá dar uma coisa. O Jornal da Economia, Zito Garcia anuncia sua equipe de governo. A foto mostra ali embaixo da casa do Bé, do saudoso Domingos Sartre Filho. Que era a casa ela tá... Se você quiser colocar agora aquela da equipe... Que tem aquela. Vamos colocar. Aí do lado ali eu fazia. Olha lá, vamos virar. Não, mas tem uma que eu passei para o Espoleta. Mas vamos chegar nela. Vamos rodando. Vamos rodando. Aqui tá de ponta cabeça. E não é seu celular que tá ruim, não. Nós vamos desvirar a foto aqui. Vamos lá. Olha lá. Departamento de Administração. Ney Pereira Borges Filho, 49 anos. Né? Foi do Departamento de Administração. Roda uma outra foto ali. Olha lá. Departamento de Agricultura. Se lembra, Zé? Paulinho Sabatini. Paulinho Sabatini, 56. Roda outra foto aí. Era novinho. Olha lá, Tó tinha só 39 anos, cara. Tó, engenheiro civil. Roda outra aí, equipe aí. Foi fácil montar a equipe, ô Tuto? Não, não foi difícil, não. Departamento de Bem-Estar Social, Zé Carlos Benetti, juiz de direito aposentado, tinha só 49 anos o Benetti. Pois é, né? Impressionante. Né? Poxa, olha lá, Zequinha, Departamento de Esportes, tinha 33 o Zequinha. Poxa, Miriam Maluf, Departamento de Educação e Cultura. Já tinha sido na época do Zito também. E 55 anos também, né? E a Cleide Abres, 42 anos, já era aposentada, hein, Zé Fernando? Na realidade é Cleide Alves. A sede do PMDB já não existia mais, que era em frente ali, né? No Chico Chanes ali, né? Já voltou a nossa internet, a gente teve uma pequena queda. Vamos lá, roda outra foto. Prejudicou, será? Mas um pouquinho, caiu um pouquinho, mas a gente já voltou aqui. Vamos lá, outra foto. Esse é o que é? Esse é o lançamento. Então, essa foi a convenção. Essa convenção na Tiradentes. Olha, tem na esquina da Tiradentes com a Pedro Vaz, em frente a Carlos Gomes. Foi na Carlos Gomes a convenção. O Bé, né, era o presidente. O Bé, então, tá aí no palanque. Paulo Sabatini e Maurício no palanque. Zito e Tuto. Legal, depois tem, acho que deve ter... o público que estava dentro da banda veio para a rua para fazer uma espécie de um comício, né? Aí Zé Balai de braço cruzado ali na frente, Eu com o Tuto ali, a Zito também estava lá no chão, né?
E o Palanque, o pessoal ia Bastante sendo chamado. E Tuto falou pra caramba lá em Tuto. Eu falava. Oh. Nossa, se tem uma coisa que eu gostava de fazer, era falar. Falar. E fala ainda, né? Fala, papagaio. Fala, para subir no Palanque tem um banquinho ali. 2 banquinhos. Puta, não era fácil. De que era o caminhão, Zé Balai? Olha, agora não me lembro. Eu acho que era do Tonho. Esse caminhão é do Tonho, do Camará. Isso. Que o Maurício pegava esses caminhões aí. Deve ser do Tonho. Roda lá. Você vê as bexigas. As bexigas lá. Ia ser uma reunião já. Já é de governo. Isso já é reunião de trabalho. Reunião de trabalho. Zito Garcia, o pessoal Tuto, da saúde. A doutora Fátima, né? Fátima e o doutor Marco Lúcio lá. Doutor Marco Lúcio conversando. São da rede, né? Era da rede básica. Rede básica. Roda mais. É legal ver essas fotos. Aí Olha com aí. a guarda municipal. As primeiras ações de governo, né? E tá ali o segundo ali entre o Tuto e o Zito, que é o comandante da guarda o hoje. atual comandante, Olha lá, o Ivo tá ali também, lá na estação. Será que a guarda foi pra estação naquele período ou não? Porque o que a guarda já foi pra estação. Lá, né? A guarda era lá. Ela foi pra estação, já foi pra bandeira, que já mudou de lugar, hein? Guarda Nômade Municipal de São Paulo. Aí com o pessoal da segurança. Dr. Robson, delegado. E faleceu, aqui, né? Falecido. E o Gilberto, que era da Polícia Militar. Comandante da Polícia Militar. Aí, Luiz Saia. Que era do Patrimônio Histórico. Do Condefat. Ligado lá ao sítio do Santo Antônio. Santo Antônio, Tuto estava mais gordinho, Tuto. Ou é o ângulo da foto? Não, estava mesmo. Nessa época aí, eu ficava dentro da prefeitura 24 horas por dia. E tinha comida pro comida, eu ficava... ficava 24 horas. Aí com a imprensa, é uma coletiva aí? Uma coletiva, tá o Tuto, Zito, Xixo. E cadê o Vander Luiz? Eu não tava lá, eu não fui convidado. Tava na Jovem Pan. Tava na Jovem Pan. Eu não fui chamado, eu sou sempre assim. Isso aí já é a posse. Essa é a posse. Reguengo coçando o nariz, a turma que tava saindo lá. João Pociotti de Costa, Reguengo coçando o nariz, Efaneu, e tem alguém do lado de Efaneu que eu não reconheço. Aí a turma que tava chegando, Zito, Tuto e Zé Balai. Zé Balai estava chegando lá. E atrás, se tem um detalhe... Sua tia Delma. Não, esse aqui não é o Zé Balaio, não. É o Zé Dirceu, do PT. O Zé Dirceu do PT? Não é o Zé Dirceu? Zé Dirceu. O Zé Dirceu veio na posse. O Lula mandou o Zé Dirceu. Agora sacaneei. Olha aí. A dona Marlene, Zito Garcia e Tuto. Esse foi na posse? Aqui ali é a posse do secretariado. Então atrás tá. Volta aquela foto lá, Espolitinha. Tem alguns secretários que aparecem naquela foto. Volta aquela. Então, atrás, se vê o de óculos, é o Kiko Forte, Dr. Benete, Wagner, Zequinha e Tó. E aqui a Cleide ao lado do Tuto. Aqui a Cleide tá uma luz ali que impede um pouco a... É a luz ali, do flash. Roda outra foto ali. Endireita aquela foto lá, Espolitinha. Vamos ver se o pessoal levantou lá. Vamos ver. O Tuto você viu na lapela do Tuto a estrelinha do PT? Ele guardou as estrelinhas, guardou tudo. Não, joguei tudo fora. Tuto, Niltinho, Zito e Carla Sara atrás ali. Na posse na prefeitura, né? O Carla Sara tava saindo, né? Ele fez uma tipo cerimonial ali. Ele ficou fazendo a transição. Essa é a inauguração do comitê. Que teve aquele. E o seu pai guardava, né? O jornal da economia. Tá todo mundo ali na Tem mais porta. foto? Acabou? Tá bom. Por todas? Não, que eu passei para eles. Tu mandou tudo, as que a gente mandou também, todas? Não, eu acho que O do Tuto tem os jornais, né? E os jornais que a gente mostrou. Não chegaram aquelas todas? Mostrou o jornal da série. Mostrou. Olha, a gente teve uma pequena, mas voltou o nosso sinal. Não, tá normal. Tá normal, né? O Zé Fernando, você falou pouquinho, Zé Fernando. Não, mas eu tô ouvindo aqui. Essa época eu participava bastante com o Pirulito. Foi PT? Não sei se você sabe, mas poucas pessoas ficaram sabendo. Até estranhei quando o Edinho veio falar que ele sabia. Edinho era o filho mais novo dele, o Edson já tinha falecido. E ele foi me convidar. Para ser vereador? Não, antes para vereador. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho, eu vou ser ruim. Eu vou ser o péssimo vereador, melhor não entrar nessas coisas. E mais tarde, depois ele veio falar se eu gostaria, que ele gostaria que eu fosse, como é que é o esporte lá na época, chefe de esporte. Eu falei que, não, melhor não sei o quê, não quero. E nem seria, porque o Zequinha era, acho que já, e foi muito bem, era um nome certo para a época. Mas ele veio me convidar lá no Grêmio. Ele trancava a porta da minha sala e ele falava, não, mas vamos lá, eu faço as leis para você. Eu falava, não, pelo amor de Deus, eu tenho até medo dessas coisas. E não fui. Perdão se interromper, só uma curiosidade, tem um jornal aqui, que na campanha do Sítio em 88 também teve o Jornalzito, né? Foi bem legal, bem boa sacada. Foi você que teve a ideia, Zé Balai?
Boas ideias eu passo para você. Ideia do Zé Balai. Jornalzito. O Jornalzito saiu também numa outra campanha do Zito, né? Em 88. Então, mas aí, só para ter uma ideia aqui, os candidatos... Eu também tinha Jornalzito. Tem a Jornalzito. E agora já é Onlinezito. É. Não, só vou falar que na campanha, quem eram os candidatos a vereador que estavam com vocês. Então, você vai dizendo pra gente o destino de cada um. Infelizmente, alguns já nos deixaram. Manuel Inácio. Já nos deixou. Nilson Brabo faleceu também. Faleceu. Ademar Barreiro faleceu. Falecido, candidato a vereador. Gordinho Barbeiro. O Gordinho tá lá no salão aí. Leonildo Troféu Talento. É o talento. É o Leonildo Leão. Leão sem medo. Penha. Penha Eu nunca vi o leão com medo. Pastor Jorge. Penha do Paisagem Colonial, uma excelente pessoa. Tem comércio tem aqui, lá. Dito Canela. Sim. Foi eleito. Coca tá sempre aí, prefeitura. Rapaz. E tá sempre tentando. Zé Balaio. Sim, tô aqui. Esse tá aí. Livito, irmão do Caparelli. Do Caparelli. Paulo Jaqueta. Paulo Jaqueta. Cholone, é o Ciolone, mas ele usava Cholone. Márcia Vilaça. Tá, tem uma turma. Sargento Ivo. Manuel Cunha, aqui é o Manuel Cunha. Manuel Cunha é de São Paulo, São Paulo. Mané, será que saiu de São Roque? Não vi mais o Mané. Lilo. Zizia. Eu tô ruim pra acertar. São João Novo. Toco foi candidato com vocês? Foi também. Foi. Maurício Veterinário. O Toco foi a última que ele perdeu. Foi mesmo. Rita Amaral. Roberto Carvão. O Carvão já era PT, Barba PT, Mané. Essa é a turma do PT de baixo aí. Professor Anderson. Isso. Marisete Leite de Moraes, Marcelo Bernardi e José Rubens Decares. Esses últimos que você falou do Carvão pra cá é PT. Legal. É bom fazer churrasco e levava o Carvão, né? O Carvão é excelente pessoa, não vi mais também, não sei. Também não vi mais o Carvão. Fizeram um churrasco. Junqueira também lá, né? Muito legal, viu, Tuto? Muito legal você ter guardado. Já que você guardou todas essas coisas aqui, acho que você vai voltar pro negócio. Ô, Jair, vamos pegar o boa tarde aqui. Homenagem seja feita pra Andréia Tota, né? Que é ela que guardou. Andréia Tota, um abraço pra Andréia. Ela guardou tudo. Ela que guardou pra gente. Olha, parabéns, viu, André? Porque quando separa, normalmente bota fogo em tudo. E ela guardou. Muito. Parabéns, Andréia Tota. Porque ela normalmente. Botar fogo em mim, porque... no jornal. Porque normalmente se encontra um cara e fala assim: cadê aquelas fotos? Eu separei, mulher jogou tudo fora. Parabéns, Andréia Tota, ter guardado. Andréia Tota que está sempre participando com a gente lá na Sociedade Protetora dos Animais, né? Já cachorro, cara. Participa, ajude lá a Sociedade Protetora dos Animais. A Tábara tá lá. Nós vamos fazer a Tábara da presidente da entidade lá. A Rosana Sebem vai ser presidente mais uns 15 anos lá, que tá indo muito bem. Mas estamos preparando a Tábara, tá lá. Tem um pessoal legal, muito legal. A Tábara se organizou. Pizza, noite da pizza. Olha, o pessoal participa. É bem legal isso daí, viu? Bem legal. E Scali, quantas filhas? São 5? 5. Então, tenho 5 meninas. 5 meninas, inclusive gêmeas, né? Então, a prima mais velha, quem é? A Lídia. Tabata e Diana. A Júlia e a Isabela. É isso aí, caramba. E o nosso Vanderlei da Aquarius, não vai dar só um boa tardezinho aqui? Pode ser? Venha. Então vem aqui. Então, Zé Balaio, posso despedir de você? Claro. Não, então fale tchau pro público, Zé Balaio. Não vou falar tchau. Eu tô aqui. Então, tchau. E eu só vou pegar Zé Fernando, obrigado pela presença. Se vier o frio que você tá esperando. Pois é, rapaz, achei que tava frio hoje. Porra. E eu só vou pegar aqui, Jair, só o boa tarde do nosso Vanderlei da Qualizer, que estava acompanhando tudo aqui. A gente citou você várias vezes. Obrigado, Vanderlei, pela sua presença. Outro dia a gente bateu um papo lá no seu escritório. Parabéns. 20 anos se completou, né? 20 anos. 20 anos. Você deixou aberto o microfone dele, Zé? Tá. Então, Zé saiu e fechou o microfone. Parabéns pela Qualizer, o trabalho que você realizou. Você contou um pouco lá da sua história de vida lá, que você veio para São Roque, menino, aí você voltou Capela do Alto. Araçoiaba da Serra. É tudo ali no pedaço ali. Isso, é perto. Que tem lá é milho pra caramba, né? Tem bastante, viu? E aí você, montou um escritório de contabilidade, e parabéns pela equipe que você tem. E a gente tava brincando aqui, realmente tem pretensões políticas? Então, na verdade a gente tem, eu acho que a gente não pode só ficar nos bastidores, né? A gente acaba reclamando... Como você ficou hoje aí, por isso que eu falei, vem aqui. Exatamente, que na próxima, o Tuto falou que na próxima hora a gente vai trazer eu junto aqui, hein? Eu expliquei pro Wander que isso aqui ia ser mais um resgate de história. Contar umas cascatas e tal. Mas foi bom ele ter vindo. Foi legal, então. É que, na realidade, ele me deu uma carona, né? Porque agora você faz o retorno lá em Mairique. Mas você tem realmente essa pretensão? Porque eu já ouvi aí, o Vanderlei da Qualizer quer ser pré-candidato a prefeito. Você
tem esse desejo? Então, eu acho que na vida da gente, a gente tem que tomar algumas atitudes, né? A gente tem, às vezes, vê as coisas acontecendo, reclama, entendeu? E continua no mesmo lugar. Não dá. Eu acho que Deus, ele dá capacidade para cada um, né? E eu acho que a vida é muito curta, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta você ser uma pessoa, né, bem-sucedida. Eu acho que você tem que trabalhar pelo bem comum de todos, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, né? Não está nada definido ainda, né? Eu gostaria disso, tudo fosse meu vice, né? Mas ou ele, o prefeito, eu o vice dele, né? Mas por que você já pensa em prefeitura? Você não pensa em dar uma passada no legislativo antes? Então, eu acho o seguinte, que eu não sei, eu imagino que o vereador, ele não tem tanta essa oportunidade de tomar algumas decisões. E na minha vida sempre foi assim, né? Eu decidi montar minha empresa, eu fui gari, fui agente funerário, eu batalhei muito na minha vida para chegar onde eu cheguei, e foi assim, tomando decisões, né? E graças a Deus, Deus sempre me abençoou em todas as decisões que eu tomei. Então, eu acho que, como vereador, eu não sei se eu teria... Você gosta de executar. Exatamente. Eu gosto de tomar atitude, eu não tenho medo, né? Você pega aí, por exemplo, nessa... Não tem mesmo, já foi agente funerário, cara. O cara já não tem medo. Mexer com o defunto já provou que não tem medo. Tem uma né? história dele, rapaz. Ai, não tem medo de tomar decisão. decisão. Conta essa aí, senão a turma vai dar risada. Na próxima eu conto. Então, eu não tenho muito medo. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que ir para frente, né? A gente tem que progredir, tomar as atitudes e ir à luta. Não dá para você ficar com medo de tomar decisões. Eu acho que... Então, é um pouco o meu perfil isso aí. Então, eu não sei, como vereador, eu acho que você fica um pouco limitado, né? Você vai fazer as leis, mas não dá para você executar. Zé Fernando, você olhou para ele que já vai falar que tem seu voto, Zé? Ah, tem. O homem dos 10 títulos. Todos têm. Já sabe a história. Só para saber, que partido você está hoje? Então, essa é uma situação, né? Eu não tenho um partido ainda. Se alguém tiver um partido bom aí para passar para a gente... Quem tiver você está sim, você não está filiado. Não, ele não está afiliado, né? Mas se filiou o Tuto no MDB e não se filiou? Pois é, né? Na época, acho que era uma estratégia dele. Foi. Eu vou mais longe, eu acho que era uma estratégia do Costa Ramos. Foi isso mesmo. Foi do Costa Ramos, alguma coisa desse tipo. Coronel que na época falou, vamos filiar o Tuto aí. Para abrir alguns leques. Inclusive tirar você, né? Porque na verdade ele já tinha solicitado para o pessoal do PT para tirar ele há muito tempo e o pessoal não tirava. Agora, o Vanderlei, só para ficar bem, isso aqui é a ligação dele política hoje com o deputado Arnaldo Jardim, o Edson Girboni, então é o PV, principalmente. Isso. Né? E na realidade o PPS, que agora mudou de nome, né? Mas o PPS que tem dono, né? Cidadania. Pode ser que saia um namoro aí. Mas o seu PPS é seu Cidadania com o Ricardo Rios, né? Sim, exatamente, que é meu amigo parceiro lá de trabalho. Ficaram loucos que eu estou filiado ao PSOL. Você está filiado? Não, ninguém está falando, mas acho que é gozação. Olha, coitado. Olha, os caras filiados. Vanderlei, quero que você venha aqui bater um papo com a gente para contar umas histórias. Parabéns pelo escritório da Quase. Lá é Ricieri Santucci? Não, lá é Aracigomite. Aracigomite, que é perto ali da Ricieri Santucci, um escritório muito bem montado, uma equipe bem legal, atenderam muitas empresas, escritório de contabilidade, não só contabilidade, se faz outros serviços, inclusive até registro de patente, né? Isso, registro de marcas de patentes a gente faz também. E você falou, se tem olha, todo o trabalho é digno, mas você falou que você estava no momento trabalhando como gari. Foi. Depois você trabalhou como agente funerário. Onde você arrumava defunto? Eu aqui em São Roque mesmo. Em São Roque? Na Conslac. Na Conslac? Opa, entendeu? Mas me conta uma história assim, claro, todo emprego é digno, mas tem sempre procura melhorar na vida. E um dia você estava trabalhando como gari lá em Araçoiaba? Araçoiaba da Serra. É verdade que você ficou nervoso, se meteu um chute num saco de lixo? E aí no saco de lixo abriu e, por Deus, tinha uma mensagem. Na verdade, essa é uma fase da minha vida assim que sempre que eu falo eu acabo me emocionando, porque naquela época a gente passava uma fase muito difícil, né? E eu trabalhava nesse condomínio de gari
E um determinado dia eu estava meio desanimado, meio nervoso, né? Porque as coisas não mudavam, né? Sabe, tem alguns momentos da vida da gente que às vezes as coisas param um pouco, né? E estava chovendo bastante. E eu, no momento de tristeza, eu comecei a questionar com Deus, né? Eu falei, puxa vida, as coisas não mudam, né? Senhor, acho que o Senhor não gosta de mim, não é possível, né? E estava chovendo e eu acabei chorando ali também, né? E no momento eu peguei um saco de lixo e eu joguei. E esse saco de lixo, a hora que eu joguei, ele abriu e caiu uma frase. E essa frase é a frase da minha vida, é a frase que me acompanha todos os momentos, nos momentos difíceis, eu lembro desse momento. Porque a hora que eu joguei, caiu e tinha uma frase. E eu, assim, eu li essa frase e eu sentia Deus lendo junto comigo. Né? E essa frase eu fiz no quarto das minhas filhas, eu fiz uma sanca no formato de um coração, mandei jatear no vidro para elas, para meus filhos, e eu sempre passo isso. Eu acho que a vida é a seguinte, todos nós, cada um tem uma história, um momento, mas a gente sempre tem que ter fé. É a fé que transforma as coisas. A gente tem que aprender a amar o próximo e saber que a gente não está aqui à toa. Né? Nada acontece por acaso. Nós não se conhecemos por acaso. Uma coisa nos colocou. Exatamente. E qual é a frase que, quando se chutou lá, jogou o saco? Essa frase ela dizia assim: os vencedores da batalha da vida são homens perseverantes, que sem se julgarem gênios, se convenceram de que só pela fé, perseverança e esforço chegariam ao fim almejado. Então, nesse momento, eu enxuguei as lágrimas, falei, vamos à luta, que Deus está no controle. Né? Nada acontece por acaso, tudo está nas mãos deles. Eu acho o seguinte, é que nem a gente está falando dessa questão de política. Viu? A gente só tem que se colocar, eu acho que, nas mãos de Deus. Né? A gente tem que... Deus dá a capacidade, a competência para cada um de uma forma, né? E a gente tem que estar aqui preparado para fazer a vontade dele, seja da forma que for. Eu acho que esse é o caminho. Muito legal. Viu? Eu vou passar para... Você guardou esse papelzinho? Guardei, eu tenho até hoje, está dentro da minha Bíblia. Se não virar prefeito, vira pastor. Com certeza. Tuto, muito obrigado pela presença. Divertido. Obrigado a você. Mesmo jeito que ele me sacaneava lá, meu Corinthians estava mal, ele pequenininho, continua o mesmo gozador. Viu? É isso aí. E você torce para quem? Palmeiras, opa! Mas aí não teria amizade, né, moçada? Obrigado, Tuto. Venha contar mais histórias aqui. Dá um abraço para a família lá. Abraço a todos. Obrigado, Vanderlei. Vem contar mais umas histórias pra gente aqui. Eu venho. Não é só a questão política, mas para falar da vida. Vamos contar essa da funerária com o Tuto. Essa aí é interessante, viu? Preparar defunto. É isso aí, valeu. Obrigado, Espoleta Júnior, arrebentando a boca do burro. Zé Balaio, Zé Fernando. Segunda-feira a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Ótimo final de semana. Valeu, pessoal. Zé.